Primeira reunião para a escolha do livro do mês para o ano de 2025. Olá, amigos da leitura. Inicia o processo para a seleção dos livros dos meses do ano 2025. Por garantia da Lei número 13.709 de 2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes, para todos os fins de direito, autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça, Emeron, nesse dia 17/9/2024. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações audiovisuais e em publicações e divulgações nos portais midiáticos e redes sociais e repositório institucional da Emeron, bem como em outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Procura da poesia. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece e nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesias com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infeso à efusão da lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos, se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixe-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, a chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires a poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues, não perca tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultura e misericórdia e mericória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que dissipou não era poesia, que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eles sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se provocam. Espera que cada se realize e se consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a despertar-se do limbo. Não colhas do chão o poema que se perdeu. Não adures o poema, aceita-o, como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhes deres,
trouxeste a chave? Repara, erma de melodia e conceito, elas se refugiam na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia. Boa noite. Boa noite. Olá, Thelma, somos poucos hoje, né? Nós dois. Opa, chegando mais um. Gente, né? Mas é previsível porque hoje nós não vamos falar do que realmente gostamos, que é falar de literatura, falar de, né, com paixão sobre o texto lido e que nos encanta, né? Hoje nós vamos falar mesmo só sobre as regras de como escolhermos os próximos livros, né? Uhum. Então, também não tomará muito tempo também, porque é bem sucinto o que tenho para expor e para ouvir também, né? Mesmo que a colaboração dos presentes venham, sejam numerosas, elas ainda creio que não tomará o tempo que toma as reuniões em que discutimos os textos, né? Boa noite, Clíger. Preparado para discutir Clarice, Klinger? Gente, Thelma, você começou a ler A Hora da Estrela? Não, ainda não, mas eu tenho 2 semanas ainda para ler. É um texto curto, é um texto só de 70 páginas, mas, gente, ela é fantástica, ela é genial. Você lê uma página, você toma nota de um monte de coisa. Uhum. Eu me sinto muito incompetente para falar de Clarice, porque eu acho Boa noite, ela... gente. Oi? Desculpa a demora. Boa noite. Boa noite. Interromper, desculpa a demora. É que eu tô saindo da terapia e aí tava no trânsito. Tô entrando em casa agora. Tranquilo, Cris. Eu estava falando para a Thelma, hoje era previsível que viria poucos, né? Porque nós vamos tratar mais uma questão administrativa, né? Que é de como nós iremos compor a lista do livro do mês do ano 2025. Esse encontro que teve ano passado, eu não participei, aí não indiquei nenhum livro, porque eu acho que eu perdi o início, não sei como é que foi. Aconteceu no finalzinho de dezembro ali, foi dia 17 de dezembro. Foi eu acho que foi correria de justiça rápida e não atentei a nada. Foi bem ali as vésperas do recesso. Uhum. Quer ver, para ser preciso, foi no dia 15 de dezembro nós tivemos a primeira reunião do Clube do Livro, do Clube de Leitura. Foi no dia 15 de dezembro. Daí, ali nós estabelecemos as regras. Naquela oportunidade, eu fiz algo mais... eu coloquei o que eu achei que seria pertinente, né? Nessa era para eu ouvir mais, mas creio que novamente teremos poucas sugestões. Mas ainda assim, o ano passado nós tivemos eu achei bastante numerosas as sugestões. Nós tivemos muitas sugestões. Então eu creio que não será diferente, que teremos muitas sugestões. Caso eu estabeleci algumas regras, caso a gente não tenha um número suficiente de sugestão, a gente tem as sugestões do ano passado para a gente recorrer. Verdade. Então, mesmo não tendo, mesmo havendo poucas indicações, a gente pode ainda recorrer aos livros sugeridos no ano passado, tá? Excetuando os que entraram, claro, na lista do ano 2024, né? Então, para a gente já tomando pé da coisa, né? Eu novamente vou pegar algumas regras do que aconteceu naquela reunião lá de 15 de dezembro de 23, que disse na época, né, que não haveria limites do número de indicações. Cada pessoa pode indicar a quantidade que achar necessária. Outra coisa é que a seleção seria realizada por mim. Naquela ocasião, eu fiz toda a seleção. Selecionei tudo e apresentei a lista final, né? Nessa eu vou fazer um pouco diferente. Nós vamos iniciar uma seleção, daí eu faço uma triagem que eu vou retirar aqueles que eu entendo que não atendem aos critérios que eu vou estabelecer, né?
e daí eu extraio, porque mesmo a gente colocando que existem alguns critérios de seleção, eu não sei por que razão as pessoas acabam ignorando essa lembrança, né, essa regra. E, por exemplo, eu coloco sempre que eu não quero, que a gente não vai selecionar livros de teses, livros técnicos, livros. O ano passado teve sugestão de livro de matemática, teve sugestão de livros de filosofia. Então, eu sou apaixonado por filosofia, gosto, não entendo, mas gosto. Não sou profundo nisso também, mas eu amo filosofia. Mas tinha vários livros de teses filosóficas, então não tinha como, e teses religiosas, livros de autoajuda, né? Esses livros assim bastante de mudar a sua vida em tantas lições e tal. Tinha vários livros nesse sentido. Então, nada contra, né? Tenho a minha posição sobre esses livros, mas não tenho nada contra a existência dele e as conversas que ele pode suscitar, né? Inclusive, posso até participar. Havendo proposta de conversarmos sobre ele, podemos falar. Mas é um livro que pelas regras ele não entraria. E houve várias indicações, numerosas indicações de livros de autoajuda, né? Então, esses livros ficarão de fora, livros de autoajuda, livros de tese, livros técnicos, puramente técnicos. Nós acabamos selecionando para esse ano, foi o livro Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que quando você começa a estudar, a analisar o livro, você vê que o livro tem muito de reflexões existencial e tal, mas ele tem um enredo, né? Então, a partir do enredo, você abstrai muita questão da filosófica, religiosa, tudo. Então, aquele livro ali, ele entrou, e não teria problema ele entrar, porque ele tem um enredo. Havendo um enredo, ele é admitido, né? Uhum. Mas um livro puramente de tese não fica. Quando é de tese, ele fica mais se encaixa melhor para a gente colocá-lo no dia de convidados. Mesmo que não haja convidados, a gente pode, querendo, né, o grupo querendo, a gente pode trazer um livro, falar, não temos como conversar com o autor, mas gostaríamos de falar do livro tal. A gente pode trazer ele para essas reuniões de convidados, mesmo não tendo convidado. No caso, o livro do Dr. Fabrício Menezes é um livro que é um livro de tese, né? Aquele sobre armas, né? Sobre o excesso no uso de armas de fogo. É um livro de tese, da defesa de um ponto de vista, de uma, no caso dele, uma posição jurídica e tudo. Mas a gente trouxe o livro, né, para conhecimento, para debate. Acabou não acontecendo por forças maiores, né? Mas a gente trouxe na discussão com o convidado. Então a gente pode trazer livros de tese, mas reservado nessas reuniões dos convidados. Você quer falar? Sobre essa terça-feira que é com convidado, é só você que seleciona mesmo, né? Eu acolho sugestões, não quero... A gente vai sugerir também? Pode sugerir, eu não tenho... O que aconteceu esse ano? Mas foi por sugestão. Uhum. Se pegar a reunião lá do dia 15 de dezembro, vocês verão que eu tinha colocado alguns nomes que eu iria trazer esse ano e eu acabei não trazendo, que eles acabaram ficando como um coringa para mim, né? Falei assim, caso eu precise, eu chamo essas pessoas, né? Mas nesse ano que vem eu pretendo trazer, né? São pessoas que têm obras importantes, né? Como o Dr. Vinícius Bovo, né? Como o Leandro Miciato, que tem, inclusive o livro do Leandro, ele teria que ter acontecido na segunda reunião Por que eu digo isso? Porque depois que nós tivemos a reunião com a Simone Norberto,
o livro do Leandro era muito pertinente para acontecer em seguida, porque os dois falavam de decolonização, né? Então, interessava que esses assuntos ainda fervilhando na mente do grupo, né? Com a conversa que tivemos com a Simone, conversássemos com o Leandro. Acabou não acontecendo. Eu fiz um contato com ele pelo chat, e daí acabou não obtendo resposta, daí acabou passando. Mas eu pretendo trazer o Leandro e pretendo trazer o Dr. Vinícius Albuquerque, que são autores maravilhosos. Dr. Vinícius, eu conheço os 2 livros dele, mas ele vindo eu vou ter que retomar, né? Já tive uma conversa longa com ele sobre o livro dele, o Contraponto. Quanto ao outro, Ainda, eu nunca parei para conversar com ele sobre o Ainda. Contratempo. Mas, Contratempo, né? Contratempo, isso, perdão. O Contratempo, nós tivemos uma conversa longa, foi bem maravilhosa a conversa. A gente viu, a hora já tinha avançado e muito. Então, eu espero que aqui no Clube de Leitura a conversa seja da mesma maneira, que desenvolva e seja rica, né? Como aconteceu. Tá, então vamos às regras. As obras serão selecionadas observando os seguintes critérios: forma literária em prosa, nesse caso, nós podemos escolher livro de poesia, mas aí eu deixo os livros de poesia para a gente usar com convidado, igual foi esse ano. Nós tivemos a Luzia, nós tivemos... foi a Luzia que falou que trouxe poesia, foi quem mais? Nós tivemos o Abel, que é um contista também maravilhoso, né? Apesar de a gente não debruçar sobre uma obra dele, mas nós falamos com o Abel. Tivemos também, tem mais, a memória agora me falha, mas nós tivemos mais escritores poetas aqui no Clube de Leitura. Então, nós vamos usar, nessa seleção será os de prosa. Claro que se tiver um livro de poesia com enredo, porque existe, né? Se tiver sugestão de um livro de poesia com enredo, tipo da Cida Pedrosa, é um livro de poesia, mas ele tem um enredo. Ele, de uma capa até a outra, vai desenvolvendo um evento, que é o conflito lá do Araguaia, né? Se desenvolve naquele cenário. Então, tudo isso vai acontecendo através das poesias que ela escreveu sobre aquele cenário, mas elas são concatenadas. Então, a princípio será prosa. O número de páginas não exceder 380 páginas, porque senão fica muito longo para ler em 2 semanas, né? Tipo, hoje nós estamos reunidos e daqui 2 semanas nós já temos um livro para ler, para debater. Então, o prazo é curto. Se a gente pegar livros de 400 páginas acima, eu acho longo, né? Nós estamos... eu até, como eu me sinto meio desautorizado a falar de Clarice, dado a grandeza da Clarice, eu comprei um livro sobre a Clarice. Só que o livro é de 500 páginas. Eu falei, vou acabar não lendo, eu não vou ter tempo de ler. Mas é bom que vai lendo assim, aos poucos, né? Eu vou ler, porque o biógrafo dela é maravilhoso, o cara é um apaixonado sobre a poesia dela e a autora, né? E eu vou acabar, não vou ter como ler, apesar de ter tido um tempo maior, porque essa semana não precisamos ler para nos encontrarmos, né? Mas é muito grande se ele passar aí de 380 páginas. Então, eu vou continuar adotando esse critério do limite de 380 páginas. Às vezes, excedendo um pouquinho ali, a 360, 380, excedendo um pouquinho, não teria problema, né? Se o texto for um texto mesmo que a gente queira muito falar sobre. Boa noite, Márcia. Boa noite. Olá, tudo bem? Também a questão de ser nacional ou estrangeira. Não haverá nenhuma objeção quanto ao texto ser nacional ou ser texto estrangeiro, tá?
a questão é interessar. Como esse ano, a lista desse ano, nós tivemos alguns nacionais, mas não foram tantos. Tipo lá, nós começamos com a Revolução dos Bichos, A Vida Invisível da Eurídice é nacional, a Lições de Abismo é nacional, Quarto de Despejo nacional, Primeiro Eu Tive que Morrer é nacional, Palavra que Resta é nacional, Natureza da Mordida é nacional, Hora da Estrela nacional e ninguém... nós tivemos 7 nacional em 11 livros, né? Então, os outros foram estrangeiros. Então, isso aconteceu por acaso, não foi uma seleção. Não, vou privilegiar os nacionais, não foi isso. Mas, então, não haverá essa preferência, tá? Aconteceu por a seleção que impôs mesmo. Da mesma maneira como até falei para o Klinger, que ele me trouxe um problema no ano passado, porque eu tive que cortar sugestões dele, porque ele já tinha sido contemplado em 2 sugestões. E tinha uma terceira que eu queria também, se não me engano era Kafka, Metamorfose, mas daí eu pensei, falei, pô, vou ter 3 livros do Klinger, não vai dar, não posso. Aconteceu com outros também, fica, né? Para o ano que vem, né? Exatamente, aconteceu também, acho que foi com a Magda acho que teve mais, o Tarek teve 2, daí eu não podia colocar mais livro que aparecesse sugestão do Tarek e da Magda também, se não me engano. A Magda teve 2, A Vida Invisível e O Olho Mais Azul. Daí ela tinha também um terceiro livro, eu tive que falar, não vou adotar, porque senão eu... Márcia, hoje a gente pode interromper, tá? Tá. Interrompa. Assim, tô chegando agora, né? Não sei como que funciona. Não, é porque assim, hoje a gente vai tratar sobre as regras, então, às vezes a interrupção vai fornecer um apoio que é necessário. Tá. Eu participo de um outro clube do livro que é presencial. E eu acho bem bacana a forma como elas fizeram, né? Para selecionar os 12 livros. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram, tipo, 24, né? Certo. E aí a pessoa vai votando. Entendeu? Eu estava pensando... Na enquete lá no grupo do WhatsApp. Eu pensei mais ou menos nisso. Eu pensei em seguinte, eu vou... mas a minha ideia não restringiu tanto. Por que eu estava pensando? Nós virão as listas, eu vou fazer o filtro para tirar os que excederem 380 páginas, para tirar os livros de tese, retiro os livros que não passam pelo filtro das nossas regras aqui. E daí, todos esses que restarem, eu apresento a lista para vocês. E todo mundo colhe 11 livros desses livros. Por que 11? Você falou de 12, que são 12 meses, né? Mas por que o nosso é 11? Porque a escola sugeriu que muita gente pega férias logo após o recesso. Então, que não dava para divulgar, as pessoas às vezes querem participar e daí não tem como, porque está de férias, não vai ler. E daí, nós sempre começamos o ano passado em fevereiro. Então, esse ano a gente vai começar da mesma maneira, em fevereiro, na mesma semana também. No ano passado, acho que a gente começou dia 15 de fevereiro, esse ano a gente espera começar dia 11 de fevereiro. No dia 29, eu vou apresentar o calendário do ano que vem, daí será do dia 11 de fevereiro, então serão até dezembro, né? Então vai dar 11 livros apenas. Então, cada um apresentaria uma lista de 11 livros. Eu pego essas listas, essas diversas listas, e vejo quais foram os mais votados. Dos mais votados ali, eu pego e apresento para vocês numa segunda reunião. E daí eu extraio dali os 11 mais votados, contemplando aí as especificidades dos meses, né? Você quer fazer isso até dezembro, Hernandes? Oi? Quer fazer isso até dezembro? Até dezembro eu faço isso. Para a gente comprar o livro ainda para fevereiro, né? Exato. Nós vamos fazer isso, na verdade, eu já tenho aqui as datas. Nós estamos nos encontrando hoje, dia 17. Daí nós, a partir de hoje, já podemos enviar listas, e essas listas podem ser adicionadas ao longo desse período, não tem problema. Na reunião do dia 29/10, que é a próxima reunião reservada a convidado,
eu vou apresentar a lista para que vocês tenham até do dia 29/10 ao dia 19/11 para poder indicar os 11 livros. Indicar os 11 livros, certo? Na verdade, não vai ser 19/11, porque 19/11 é o dia que eu apresento daí a lista final. Então, 19/11, eu vou ter, na verdade, até o dia 15/11. Então, deixa eu diminuir aqui, até o dia 15/11, porque daí eu teria que reunir para apresentar no dia 19 quais são essas listas, tá? Porque daí eu vou ter que selecionar os mais votados, eu preciso daí de tempo, né? Então, daí nós teremos a nossa última reunião para tratar disso no dia 15. Daí, no dia 15 de novembro, eu já apresento para vocês a lista já consolidada. Esses serão os 11 livros do ano que vem, tá? 15 de novembro. E será a nossa última reunião dessas reservadas para convidado. E o prazo para responder o e-mail com 11 livros é dia 19 de novembro. Dia 15? de 25 a 29/10. 29/10. Sim, para indicar livros. Aí você vai selecionar. Dia 15 de novembro você vai mandar a seleção. Daí, deixa eu fazer isso aqui melhor. Peraí. É bom você ter indagado pelo seguinte. Nós vamos fazer até 25/10. Oi, Lequim, boa noite. Vamos fazer o seguinte. Boa noite. Muda suas notas aí, Thelma, porque eu alterei aqui. Porque eu vou precisar de prazo, né? Vocês apresentam o livro até dia 25, daí eu tenho do dia 26 ao dia 29 para eu fazer a seleção. Daí vocês têm do dia 29 até o dia 15 de novembro para escolher os 11, e eu tenho do dia 15 até o dia 19 para eu apresentar a lista final dos 11 livros, certo? Então, voltando aos critérios. O limite ali de 360 a 380 páginas, não haverá preferência para livros de livro estrangeiro ou livro nacional. Trilogia, no caso de trilogias, a gente só é possível se o livro indicado for um livro que possa conter um entendimento completo, uma ideia completa. Então, por exemplo, se você escolhe um livro que eu preciso de ler os outros da série para entender, para ter entendimento, então ele não passará por essa seleção, tá? Precisa ser livros que a gente tenha uma compreensão total, né? Eu sempre, quando me indagam sobre isso, eu cito o filme Matrix, por exemplo. O filme Matrix é uma trilogia. Você tem um entendimento total, de Matrix, você tem que assistir os 4 filmes. 5 agora, né? 4. Você tem que assistir todos os filmes. Mas se você pegar o primeiro filme, você tem uma ideia completa. Ele permite, mas não é todas as obras que têm essa facilidade de, no primeiro tomo, você ter uma compreensão que permita uma análise e um desfecho, né? Então, a trilogia, ela vai precisar, inclusive, que conheçamos, né, previamente, para poder a gente saber se ele tem esse entendimento da totalidade fechado, né, completo, para poder ele estar selecionado. Então, a princípio, a trilogia, só mesmo em alguns casos muito próprios. Como eu já disse, não será selecionado livros técnicos ou teses, livro de autoajuda, esses não serão selecionados. Livros religiosos. Tem livros religiosos que têm temática religiosa que pode ser abordado, que pode ser selecionado. Por quê? Porque não é uma pregação, uma militância. Está entendendo? O livro Lições de Abismo, por exemplo, do Gustavo Corsão, é evidentemente um livro religioso, né? Mas é um livro que te permite
tratar daquilo, tratar da morte, tratar da questão do envelhecimento, da questão do utilitarismo, diversas questões que você pode tratar do livro, e não ser só uma tese de conversão religiosa. Então, quando eu digo de livro... Aquele livro A Cabana também era um best-seller, né, bem conhecido, que então, apesar é um de ser livro religioso, né, mas era um... É um livro religioso, mas que tem um enredo que te permite, né? Inclusive, é um livro bastante cinematográfico, né? Você lê o livro como se você estivesse vendo um vídeo, né? É bem pertinente ele que você colocou. E é um livro religioso, inclusive, se não me engano, ele é feito por uma, acho que o filme foi feito por uma entidade religiosa. Então, os livros religiosos têm muito disso. Tem livros que têm temática religiosa que, no entanto, podem ser selecionados, né? Eu sou mais resistente aos livros que são que têm como propósito conversão, né? E não de contar uma história, tal. Por exemplo, você pega o exemplo que você deu da cabana, você vai tem outros bons livros que são livros. O Og Mandino tem um livro maravilhoso que chama, se não me engano, Ressurreição? Não. Alguma coisa assim. É um livro que o cara, ele diz que se ele voltasse no tempo contemporâneo de Cristo, ele provava a farsa que era a vida de Cristo. E ele volta. Ele dorme e acorda 3 anos após, no ano 36 depois de Cristo. Ele acorda lá. Então ele vai conseguir entrevistar testemunhas oculares daquele processo, né? Então ele trabalha com uma investigação e acontece coisas maravilhosas no livro, porque, se não me engano, é Ressurreição. Qual é esse? Certeza. Tá. Do Og Mandino, Márcia. Eu não sei se é Ressurreição, alguma coisa assim. O nome do autor é Og Mandino. E é um livro maravilhoso e vai tratar da temática religiosa, mas ele tem um enredo fantástico, muito, muito bacana e bom, gostoso de ler e bacana. E tem a descoberta que essa pessoa, que o protagonista faz, é muito bacana, porque ele descobre muito sobre ele mesmo, né? É muito legal. Então, é só como exemplo, né? Depois eu vejo melhor para ver se eu o nome do livro, porque eu não... Aí, se você achar, você comenta no grupo lá, porque fiquei curiosa também. Ele é o autor do Maior Vendedor do Mundo. Já quero ler. Mas o livro dele que eu acho mais interessante é esse, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas e se você pegar assim, o Og Mandino, você pegar, por exemplo, o Maior Vendedor do Mundo, ele está... O avô da autoajuda, né, desses coach aí, está muito, muito anterior a isso. Mas é um livro muito interessante. Deixa eu ver. Eu vou localizar aqui, depois eu coloco. Depois eu informo lá no grupo, tá, Thelma? Tá bom. Tá. Seguindo aqui, estas sugestões poderão ser feitas tanto por e-mail, clubedeleitura@tjro.jus.br. Já vou colocar aqui no chat. Tanto pode ser nesse e-mail, quanto pode ser no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Existe a possibilidade de fazermos também pelo EAD da escola, mas ali restringe muito, né? Então, eu não vou colocar por lá. Talvez eu coloque depois na hora de... Então, nós podemos fazer. Vocês poderão sugerir, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. E daí eu vou fazer o seguinte: quando vocês sugerirem pelo WhatsApp e eu copiar para a minha lista
as sugestões de vocês, eu vou pôr um joinha lá no WhatsApp. Se eu não colocar o joinha, vocês me avisem. E no e-mail eu vou responder dizendo que já copiei as informações, tá? Vamos, filho! Para evitar... Por que não faz só por e-mail, Hernandes? É porque muita gente, na vez passada eu fiz só por e-mail, e muita gente mandou pelo grupo, e eu não quis desprezar as sugestões existentes no grupo, porque foram muitas. Então eu já vou fazer das duas maneiras, para que tenha a opção que achar melhor, que for mais fácil para quem quiser Uma ideia, participar. Hernandes, é colocar ali, né, para a pessoa pôr a lista e aí tranca o grupo. É daí só o administrador que pode responder, né, quando tranca, né? Eu não sei como é que é trancar, como é que é isso? É fechar o grupo para outras pessoas não conversarem, para as listas não irem se perdendo, né? Não, mas daí fica ruim porque às vezes as pessoas querem debater ali, né? E eu gosto quando o grupo está movimentado. Então, eu quero que o grupo esteja sempre em ebulição. Participando ali, né? Mas como aconteceu da outra... quer indicar e quer defender, né? Exato. E as sugestões acabam provocando as pessoas a falarem, né? E eu acho bom isso, eu acho que isso é proveitoso. Então, na outra vez aconteceu, nós deixamos dois membros que sugeriu e ficaram fora das sugestões. Eu consegui colocar na última hora, assim, que eu estava fazendo a lista, mas acabou que dois, acho que foi um ou dois que se perdeu nesse meio, no meio dos e-mails, nem foi no grupo, foi nos e-mails. E então, quando eu não der o joinha ou não responder o e-mail, me provoquem para que eu leia o e-mail e colha a sugestão lá no WhatsApp, porque passou despercebido por mim, tá? Então vocês me provoquem. Não sobrou um livro que a gente não leu, foi isso aí? Nós temos ainda para ler A Hora da Estrela, que vai ser agora na próxima terça, né? Temos o Olho Mais Azul, que é o de novembro. Novembro acho que vai ser no dia 3 de novembro, vai ser no dia 5 de novembro. E ninguém escreve o Coronel ainda, né? E ninguém escreve ao Coronel, que é um conto que vai ser em dezembro, vai ser no dia 3 de dezembro, se não me engano. Dia 3 de dezembro. Nós temos três textos ainda para lermos, tá? Uma agora, na semana que vem, que é A Hora da Estrela, daí temos O Olho Mais Azul para novembro e temos Ninguém Escreve ao Coronel para dezembro. É uma sugestão do Renato. O Renato está no mestrado, ele acabou tendo que nos abandonar aqui e se desligou do grupo, do clube, do projeto, né? Então, você faz algum comercial do projeto? É uma divulgação, algum negócio assim para... O ano passado nós fazer fizemos. Aqui na minha comarca uma divulgação, chamar a galera. Por favor, quanto mais gente nós tivermos para... E mesmo as pessoas não estando inscritas, que queiram fazer sugestão, pode fazer, tá? Mandar um link para eles, né, Hernandes? Isso, quando pode... tiver algum amigo, conhecido, ou pessoal do grupo da comarca, quando tem, eu mando um link, quem quiser participa. Quem quiser participar da reunião, Eliakim, pode, igual a Thelma está dizendo, é só o link você pode disponibilizar. E mesmo assim, por exemplo, tem vários estagiários que já passaram pelo TJ e que está participando ali, que está sempre assistindo reunião, e não estão mais no TJ. E eu mando o link para eles da mesma maneira, tá? Então você pode mandar, legal, não tem problema. Se você tem algum amigo também que queira participar da reunião, não tem problema. Se nós tivéssemos um problema de exceder o limite que o Google Meet permite, né? Se nós tivéssemos esse problema, a gente restringiria aos internos, né? Mas nós não temos isso. E nós temos, na verdade, tem algumas pessoas que são bastante frequentes, mas está tendo uma rotatividade bem grande, né? Pessoas que hoje estão presentes, amanhã não está, daí tem outros que não estavam amanhã e hoje estão, então tem acontecido muito isso. E nós temos tido aí de 15 a 20, toda reunião chega aí nesse patamar, né? Então, quanto à presença, estou feliz, mas quanto mais divulgarmos, melhor, né? Pode fazer a divulgação. Quanto à divulgação desse processo de seleção, o ano passado nós tivemos a divulgação
da SECOM da Emeron. Esse ano, da mesma forma, eu vou mandar para a SECOM uma informação de como será o processo de seleção e dos prazos, né? E vou enviar para eles. Se eles interessarem em fazer a divulgação, né? Eles têm sido muito receptivos, têm sido muito acolhedores lá quanto às minhas proposições de divulgação. Então, só tenho a agradecer a eles, que eles têm sido maravilhosos nesse aspecto. Então, quanto a essa questão do retorno, eu vou dar o retorno para vocês. Se eu não der o retorno, vocês me provoquem. Quanto às datas, daí nós teremos a data final para a entrega das listas, será o dia 25 de outubro. Na reunião do dia 20 e... A reunião do dia 29, nós vamos apresentar a lista já filtrada. Estes passaram pelo filtro, então esse será disponibilizado para que destes vocês, cada um, extraiam 11 livros. Daí eu vou pegar todas essas listas de 11 livros e vou ver quais são os livros mais citados, os que foram mais eleitos, que receberam maior atenção das listas, serão os 11 mais cotados ali, que eu vou escolher. Então, recapitulando, a gente vai te mandar uma lista com 11 livros, ou pode ser menos? Não, essa primeira lista, a lista que nós começamos, que abre hoje para sugestão, e que se encerra dia 25 de outubro, essa lista vocês podem relacionar a quantidade que vocês quiserem. Se quiser relacionar 100 livros lá, pode relacionar, certo? Daí, dessas listas livres, eu vou filtrar com base nessas regras. Eu vou fazer uma seleção dos livros que cabe dentro nessas regras nossas. Daí, dessas, eu vou disponibilizar para vocês, olha, tantos livros ficaram aqui que passou pelo crivo das regras. Esses tantos, vocês escolham 11 entre eles. Daí, cada um de vocês terão até o dia 15 para... Dia 15 já é reunião, não. Até o dia... dia 15 do 11, até o dia 15 do 11, enviar a lista dos 11 livros. De 29 do 10 até... 15 do 11. Até... O meu calendário aqui está... Até 15 do 11, isso. Thelma está correto. Eu faço bagunça com número, viu, Thelma? Eu sou meio disléxico com número. Eu estou anotando aqui. Então, me perdoe. Exatamente. Então, do dia 29 ao dia 15, vocês terão a oportunidade de apresentar a lista livre, certo? Do dia 15, na reunião do dia 19... Peraí, nós temos 25 nós estamos em setembro. Nós temos até 25 de outubro a lista livre. Daí, de 25 de outubro até 29, de 25 de outubro até 15 de novembro, a lista dos 11. E daí, no dia 19 do 11, eu apresento os 11 livros. Entendido? Sim. Eu fiz muita confusão. Não, perfeito. Entendido? Nós vamos nos reunir ainda 3 vezes. Nós reuniremos no dia 29 do 10 e 2 vezes, no dia 29 do 10 e dia 19 do 11. Então, na reunião do dia 29, nós iniciaremos isso. Nós reunimos dia 29 do 10 e dia 15 do 11 e dia 19 do 11. Temos 2 reuniões para tratar disso. Na primeira, será o fim da lista livre e começa a lista de 11. Daí a lista de 11 vocês apresentarão até no dia 15 e quando for no dia 19 eu apresento para vocês o resultado da lista de 11, os mais votados dos 11. A lista final, né? Uhum. Isso, que vai ser a lista do ano. Tá? Eu sou muito confuso com o número, vocês me perdoem.
Então está entendido quais são? Uhum. E o retorno do ano que vem será no dia 11/2. Essa reunião, como não é para tratar de livros, ela não tem uma exigência temporal, assim, que a gente tem que ter um mínimo de conversação. Então, seria estes os casos a ser debatido. Vocês querem acrescentar alguma coisa, modificar alguma coisa nessas regras? Não, eu digo só assim, que a partir de hoje ou amanhã eu já posso mandar a minha sugestão. Você pode 1, fazer 2, suas 3, listas e já 5, enviar. né? Quanto quiser. Exatamente. Uhum. Certo? É. Você pode mandar esse final de semana, daí de repente você, lá no dia 25, você fala, não, mas eu quero mais tantos livros aqui que eu pensei e eu vou incluir também. Você pode mandar, ainda está em tempo, tá? Então, você pode mandar mais de uma lista livre aí, não tem problema. Tá bom. Eu acho que você poderia selecionar 22 e, tipo, a gente fazer uma votação, escolher entre eles. Nessa do dia 19, a gente... Um dia aí, numa reunião, a gente escolheu entre os 22 escolher os 11, entendeu? Só para a gente participar mais. Já colocamos isso em discussão. Aí, Márcia, Clíger, Thelma. Já? Tá tudo bem, então. Não colocou, estou colocando agora, com a sugestão sua, estou falando. A sua proposta já está como sugestão, então já para discussão dos presentes. Vocês acham melhor assim? Eu posso fazer dessa maneira. Não, se você escolher 22, a lista toda, você está excluindo os outros que a gente não está vendo o que é. Seria os 22 mais votados daí. Os 22 mais votados. Os mais votados bacana dos 11. Também, daí, também. na reunião do dia 19, a gente selecionaria os 11, excluindo 11. Uhum. Isso. Aí assim a pessoa escolhe um, se apaixona por ele. Por mim, pode ser. Pode ser? Por mim, tranquilo. A votação vai ser pelo Forms, por enquete no grupo. A gente pode daí fazer por enquete, porque daí como o número é pequeno, né? Dá para a gente fazer por enquete daí, né? Nossa, eu acho que enquete no grupo de WhatsApp, né? O WhatsApp dá para selecionar, listar assim os 22? Dá, né? Eu nunca fiz. Acho que dá. Eu também acho, mas eu não sei. Também não sei, porque daí você vai ter que permitir votação de mais de um, né? Aí vai ter que... pelo menos o que o pessoal tinha colocado era assim, ó, janeiro, 2 livros, aí escolher entre os 2. Fevereiro, 2 livros, escolher entre os 2. Só que aí já vai selecionando, porque pode ser que um que esteja em janeiro eu também queria. Então, assim, eu não sei, tem que fazer o teste, mas no Google Forms eu acho que é bem válido, tá? Olha, para a seleção dos meses, a única coisa assim que eu colocaria, para a gente não ficar muito rígido, não poder jogar um livro daqui para lá, alguma coisa assim, é que em dezembro o livro tem que ser curto. Então, igual o livro Ninguém Escreve ao Coronel, é um conto. Ele vai dar 20 páginas. Então, é um livro muito curto. Dezembro a gente está numa correria com meta, está numa correria para limpar a mesa, as gavetas e tudo. Então, dezembro tem que ser um livro curto. Alguns meses que eu acho que é necessário trazer algumas discussões, como o mês de março, como o mês da causa negra, né? Então, esses meses eu acho que eles têm... A gente já está envolvido num debate. Então, eu acho interessante que o livro tenha esse reflexo também. Então, excetuando esses, os outros não teria problema, né? Uhum. Então, acho que também para começar, também um livro mais curto, assim, para querer, assim, não... o de fevereiro. Esse ano também nós escolhemos um curto. Revolução dos Bichos era, acho que 100 páginas, acho que é menos de 100, né? Isso, desse jeito aí. A Revolução do Bicho foi bem curto também, porque a gente está ingressando ali, vindo das férias, então... Isso, até pegar o ritmo da leitura de novo, né? Então, nesse de 24, eu tive esse cuidado, né? De dar um livro pequeno no começo, um livro pequeno no final. E daí, só que, por exemplo, eu coloquei um livro sobre educação no mês de outubro, e ele o que menos falamos no mês de outubro foi educação. Não, outubro não, foi de agosto, né? Agosto. Foi a palavra que resta em agosto.
E tratamos muito pouco da educação. O livro era maravilhoso, tinha muitas abordagens, tratamos de muita coisa no livro, mas a educação não foi mesmo, foi algo meio que desprezado ali sobre os enfoques que existentes no livro, né? Ô, Hernandes, desculpa interromper o fluxo, mas para eu não perder a pergunta, tem algum critério quanto à repetição de autores? Porque eu estou muito interessado em ler algum outro livro da Carla Madeira e certamente vou fazer a indicação. Não tem não. Não tem restrição contra isso, não. Tá? Não vai ter, não. Pode mesmo. Eu tô doido para ler o Rio, que ainda não li ainda. Eu li o Véspera e li também o Tudo é Rio, é maravilhoso. Agora diz que tá para sair um outro, né? Carla Madeira é muito bom. Gostei demais dele. E eu acho legal também para a gente, tipo assim, apostar nos nossos escritores que estão aí, né, na mídia, né, que estão tá bombando no momento, né? Até para a gente repercutir, tipo, chamar mais colegas aí para junto com a gente. Esse livro que estão na moda, acho que quase todo mundo tá lendo, né? Sim. E aí um debate é bacana. E daí o pessoal leu e tem mais assunto, né? E o que a gente quer é isso, é fomentar a discussão, porque com a discussão vem um prazer, né? De estar lendo, né? E daí acaba envolvendo mais pessoas, né? E envolvendo no assunto. Eu tenho a sugestão. Certo, diga. A gente podia ver um dia para fazer presencial. O que vocês acham? No ano, Márcia, né? A Iuna, até ela sugeriu isso o ano passado, que aquele primeiro da Revolução dos Bichos era para acontecer presencial. Mas daí eles envolveram muito na questão da mostra cultural e não tinha mais recurso para poder fazer um presencial. E daí isso envolveria... para isso a gente vai ter que montar um projeto, tá? Montar um projeto sugerindo que a gente faça um presencial, que oportunize o pessoal do interior que tiver interesse de vir, aqueles que são inscritos, né? Ou o encontro poderia ser em Paraná, mais central. Exatamente. Também, a Yasmine, que é nossa colega aqui também, que é uma leitora inscrita no projeto, ela até teve uma conversa com um café que tem em Ji-Paraná, que é muito envolvido com livraria. Parece que ela tem um espaço de leitura dentro do café. E ela até passou o contato, já tinha adiantado uma conversa com ela, para fazermos, mesmo que a transmissão, que eu fizesse a transmissão de lá, né? A oportunidade que eu tivesse lá, fizesse de lá. Seria uma possibilidade também, que fosse e reunia naquela comarca, né? É outra possibilidade. Mas a gente teria que montar um projeto, porque teria que arrumar uma maneira de abrigar as pessoas que tivessem interesse em deslocar, né? De deslocar até lá, se a escola teria como patrocinar isso aí. Com alguns custos, né? Exatamente. Como foi feito agora, né, Eliakim? Você teve num recente que você levou seu pai também, né? Aquele era de memória, né? Sim, eu entendi. É porque é institucional, né? Eu achei que podia falar assim, gente, bora ir em Porto Velho, o pessoal de Porto Velho, bora fazer lá na Estrada de Ferro, bora, cada um leva um lanche. Eu achei que era assim, desculpa. Não, Márcia, é possível, se nós arcarmos, cada um arcar com a sua despesa. Mas eu estou em Cerejeiras, longe. Daí seria possível nesses termos. A gente fala, não, vamos fazer lá na Estrada de Ferro, tem um anfiteatro lá, céu aberto, que é maravilhoso. Né? Lá tem também os espaços novos lá agora, que é lindo, né? E dá para a gente fazer assim também. A sua sugestão, eu vou acolher e vou projetar alguma coisa para a gente fazer e para que alguma reunião aconteça dessa maneira. Obrigado pela colaboração. Então, acho que esse modelo mesmo que a gente fez aí da história do Tribunal de Justiça, pode ser o mesmo sentido da gente dando uma reunião nossa aqui. Então, esse da história que vocês fizeram, a Almício, né, estava bem envolvido nesse, e é outro colega nosso aqui, que é companheiro nosso de leitura, né, e que participa sempre com a gente, e tem interesse também. Ele até falou, olha, de alguns autores que, antes mesmo deles promoverem, que o Almício está envolvido também nessa mostra do
do desembargador Dimas, ele sugeriu que fizéssemos uma sobre as obras do desembargador Dimas, que o clube de leitura fosse lá fazer, né? Falei, eu tenho interesse, só que foi muito recente, já estava já perto, né? Próximo. Eles já estavam desenvolvendo esse projeto da poesia dele, né? Seria bastante interessante se essa reunião de hoje, por exemplo, estivesse acontecendo lá na mostra dele, né? Porque tá em curso a mostra ainda, né? Creio que ainda está acontecendo. Seria bastante interessante, mas daí não deu. Mas eu até conversei com o Abel, o Abel se dispôs a gente poder, em eventos assim, ele ser uma voz do clube lá e transmitir de lá, né? Então é outra sugestão que é possível também, que o Abel está em Porto Velho e ele é apaixonado por leitura, por cultura, né? E é um companheiro nosso aqui também. E ele se dispôs, falou, não, Hernando, se precisar de mim eu faço, se precisar de uma entrevista com algum artista que é colega de tribunal, eu posso fazer daqui, daí a gente faz a transmissão daqui e reúne todo mundo no entorno da transmissão de lá. Então, para mim, eu achei maravilhoso, que é mais um braço... Você é de onde, Hernandes? Eu sou de Vilhena. Ah, e daí eu teria... Vila Vilhena, Cerejeiras, Costa Marques. Exato. E Márcia, você está de onde? Eu sou de Porto Velho. Então, interiorana, por isso que eu tô falando Porto Velho, né? Que eu sou interiorana. O meu filho, eu morei em Porto Velho. Extremos aqui, então, né? Eu morei em Porto Velho e o meu filho falava em casa, né? Você perguntava, qual é o seu nome? Ele, Fernando. Daí, quando ele estava na escola, o pessoal perguntava o nome dele, Fernando. Eu falei, rapaz, ele tem duas linguagens. Em casa ele fala de um jeito e na rua ele falava de outro. E era pequenininho, mas ele ele não queria ser diferente no meio dos colegas. Tem essa noção, né? Fernando. Gente, então, está acolhida a sugestão do Eliakim de nós fazermos no dia 19, a gente escolhe no próprio dia 19, de 22 livros, eu apresento os livros naquele final de semana, do dia 19 eu apresento os 22 e já abro a lista. Então, eu não vou apresentar a lista fechada no dia 19 do 11. Eu vou apresentar no dia 19, no dia 15 do 11. Os 22. Eu apresento os 22 no dia 15. Apresento 22 e daí já abre uma enquete para a gente escolher 11 dos 22. Tá certo? Beleza. E acolhida também a sugestão da Márcia, nós vamos elaborar um projeto para que a gente possa, se não, vamos propor para a escola, ver o que a escola diz, né? E se naqueles moldes daquele que o Eliakim participou da memória, vamos ver o que a escola diz. Tá? Não vou fazer isso esse final de ano, porque estou bastante corrido, que eu tenho final da pós agora até o mês de novembro, e depois entra na correria de final de ano, né? Então, lá em janeiro eu faço essa proposta e elaboro um SEI para fazer a proposta, tá, Márcia? Lá para março ou abril, porque tem o negócio dos valores disponíveis, acho que é depois de março, né? Não sei como é que funciona ali, Kim. É por aí. Mas tá bom. Gente, obrigado aí pela atenção. Bom demais, hein? Tá com vocês. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Boas leituras. Boa noite. Tchau.